Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia do quinto ano. E aí, vamos aprender mais hoje? Hoje é nossa aula de número 17 e estamos utilizando o nosso material do livro Emai Ler e Escrever. Então, se você tem em mãos o seu material, nós vamos trabalhar hoje as atividades que estão na parte na cor laranja, que são atividades de matemática, ok? Nós estaremos trabalhando hoje as atividades 11.4 e 11.5. Vamos falar sobre poliedros e suas planificações. As atividades de hoje são nas páginas 69, 70 e 71 aí do seu livro Emai, ok? Vamos lá? Vamos relembrar algumas questões, né? Nós falamos sobre os poliedros, poli, muitos, edro, face. Então, poliedros são sólidos geométricos ou polígonos, né? Com muitas faces, ou seja, vários lados, como nós temos dito nas aulas anteriores, certo? Então, o poliedro é uma figura tridimensional, como nós já falamos, né? Tem 3 dimensões, tem largura, altura e profundidade. E os poliedros, eles são formados pela união do quê? Dos polígonos, como nós já falamos, né? Como vocês aprenderam lá no primeiro, segundo ano, olha só, as formas geométricas. No caso do prisma, ó, eles têm o quê? Do lado sempre retângulo. Então, essa união das peças que vai formar um poliedro. E essa união ela vai formar ou ela compõe alguns elementos que nós estamos estudando nesta semana, que são as vértices, arestas e faces, ok? Como nós já dissemos, né? Os poliedros, eles são divididos em 3 grupos principais, né? No caso, o cubo, que não faz parte da nossa sequência, mas nós temos, além do cubo, nós temos o grupo das pirâmides e o grupo dos prismas, certo, pessoal? Então, no grupo das pirâmides, nós sabemos que as pirâmides são sólidos que têm apenas uma base e as suas laterais são formadas por triângulos. E os prismas, eles têm sempre 2 bases iguaizinhas e nas suas laterais sempre temos formação de um retângulo. Sempre os lados serão retangulares nos prismas. E nas pirâmides, sempre os lados serão triangulares, ok? Bom, nas atividades da página 69, eu tenho ela aqui reduzida para vocês. O que nós vamos fazer nessas atividades? Relacione cada poliedro com a sua planificação. O que é a planificação? No começo da semana, na segunda-feira, a primeira atividade que vocês realizaram foi pegar as planificações, olha só, que nós tínhamos aí, vocês pintaram, recortaram, montaram os poliedros e depois colaram, certo? Então, o que são planificações? Olha só, é o poliedro aberto. Então, este aqui que eu tenho em mãos, quem aí se lembra como ele se chama? Esse é o cubo. Olha só. Então, o mesmo nós vamos fazer com cada um desses poliedros que nós temos aqui. Então, aqui eu tenho o nome do poliedro e aqui eu tenho a sua planificação. Vamos relembrar os nomes de cada um deles? Como se chama esse primeiro que está aparecendo aí, ó? Se eu observar a base, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E eu vi que aqui do lado eu tenho retângulos, então é um prisma. Prisma de base hexagonal, 6 lados, que é esse aqui. Depois, esse que parece uma casinha, como será que ele se chama, pessoal? Eu já vi também que os lados são retângulos, então é um prisma, e na base eu tenho um triângulo, então eu tenho um prisma de base triangular. Próximo, que está lá em cima, olha só. Eu já vi que os lados são formados por triângulo, então é uma pirâmide. E essa base aqui, pessoal? Quadrada, então é uma
pirâmide de base quadrada. E esse aqui todo esquisito, pessoal? Gente, é o mesmo cubo, só que ali ele foi formado, ó, de uma forma diferente a sua planificação. E por último, eu tenho aqui também uma pirâmide, porque eu já vi que os lados são triangulares, e a base é um triângulo também. Então, qual pirâmide vai ser? Pirâmide de base triangular. Então, agora que nós relembramos os nomes, o que vocês vão fazer aí no livro de vocês? Vocês vão ligar o nome do poliedro à sua planificação, ok? Eu não vou fazer todos aqui com vocês, porque nós já relembramos os nomes, então eu quero que vocês façam aí em casa e respondam corretamente, certo? Próximas atividades que estão na página 70. Represente os sólidos que são formados a partir dos moldes desenhados. Então, aqui vocês têm o quê? O desenho ou a planificação do sólido. Então, lembra da dica que a professora acabou de mostrar para vocês? Ó, os lados são o quê, pessoal? São triangulares, certo? Então, esse aqui será uma pirâmide. Qual pirâmide vai ser esta? Olha a base, é uma pirâmide de base quadrada, seria essa aqui. E este poliedro aqui, como que ele se chama? Se eu observar, eu também tenho ó, triângulos, triângulos, triângulos e triângulos. Então, eu tenho uma pirâmide. E a base? 1, 2, 3, 4 lados. Também é uma pirâmide de base ó, quadrada. Então, o que, que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão desenhar aqui embaixo essa pirâmide que foi formada e vocês vão desenhar aqui embaixo a mesma pirâmide que foi formada. Qual foi a única diferença entre elas? Apenas o tamanho, certo? Aí no livro de vocês, quem está com o livro, no anexo 3, você vai encontrar essas duas pirâmides para vocês montarem. Mas não há necessidade, porque nós já temos a pirâmide de base quadrada, que vocês já montaram aí do material de vocês, tá? Então, não tem necessidade de montar a do livro. Então, aqui, o que, que vocês vão fazer? O desenho de como essas duas pirâmides ficam, certo? Vocês vão fazer este desenho aqui no livro de vocês, ok? Terminou de fazer o desenho, vamos responder, ó. Olha só, os dois desenhos. Terminou de fazer os desenhos, nós vamos responder as questões. Então, número 2, agora recorte os moldes do anexo 3, que foi o que a professora falou, que não há necessidade, tá? Porque vocês já têm aí uma pirâmide de base quadrada. Número 3, você já estudou que o cubo admite diferentes planificações. Isso também ocorre com outros poliedros? O que a gente conseguiu descobrir, ó? Aqui, as duas formaram o quê? Uma pirâmide de base quadrada. A única diferença é que essa é menor e essa é maior. Mas as duas formaram o mesmo poliedro, sim ou não? Sim. Por que isso acontece? Porque independente da forma que nós montarmos esse poliedro, ele vai sempre o quê? Ter a mesma representação. Então, podem existir diversas planificações para o mesmo sólido geométrico, em função de como são colocadas as figuras planas que compõem a sua superfície. Então, por exemplo, aqui o meu cubo, dependendo de como eu colocar ou montar essa planificação, independente disso, sempre vai formar um cubo. Da mesma forma aconteceu com a nossa pirâmide. Mesmo ela sendo a planificação de formas diferentes, ela formou o mesmo sólido, ou o mesmo poliedro, ok? E aqui na última questão, desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade. Então, você vai desenhar, para essa pirâmide de base triangular, você vai tentar criar uma outra planificação, certo? Mas primeiro, faça numa folha de papel para ver se você, colando as partes, se vai montar uma pirâmide de base quadrada, ok?
Essas foram as nossas atividades de hoje. Não se esqueçam de fazer as correções das atividades lá no seu livro EMAI, Ler e Escrever. Hoje encerramos a sequência de número 11 e amanhã nós vamos começar uma nova sequência didática, ok? E espero vocês amanhã na nossa aula do Movimento Aprender Mais. Tchau, tchau, pessoal!